Olá, Tavone, então dando continuidade à nossa aula dessa regionalização cultural do continente americano. A gente vai falar um pouco então de América Anglo-Saxônica, né, que são Canadá e Estados Unidos, suas questões políticas e econômicas. Então, a primeira grande diferença, né, desse conceito político-econômico é que os Estados Unidos é um país totalmente independente, né, no sentido tanto de governo como Estado, né, o chefe de governo é o chefe de Estado, é o presidente do país, e o Canadá não. O Canadá, apesar de ser sim um país independente, político-economicamente, de forma simbólica, o chefe de Estado do Canadá até hoje é o monarca, né, o rei da Inglaterra, do Reino Unido. Né, ele faz parte do Commonwealth, né, que é a Comunidade das Nações, que é constituída por países que foram colônias britânicas, entre os quais a Austrália, Nova Zelândia, na América, o Canadá, uma série de países centro-americanos que pertencem à Comunidade de Nações, ou Commonwealth. Belize, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Granada, Jamaica, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves e São Vicente e Granídinas nas Antilhas. Então, assim, não quer dizer que a Jamaica, a Nova Zelândia, a Austrália, o Canadá ainda sejam colônias, devam impostos ou façam parte do Reino Unido. São países independentes, com seu próprio chefe de governo, sua representatividade na ONU, sua independência político-econômica. Mas, de forma simbólica, ainda fazem parte dessa comunidade de nações. E é claro que daí militarmente existem apoios, existe uma questão além de simbolismo, mas política e economicamente cada um é um país. Né? Muito dessa estrutura, no entanto, tem mais valor simbólico, por representar os laços históricos com o Reino Unido. Né? Tanto que a troca, vamos pôr um pouco mais para cima, olha, a troca da guarda na frente do parlamento canadense em Ottawa, né? Aquela mesma guarda que usa as roupas inglesas. Já nos Estados Unidos, não. É outra dinâmica, né? É uma república presidencialista, né? Federativa, né? Que tem outra dinâmica, que está totalmente desligada, deslocado desse Commonwealth, apesar de falar inglês e ter sido colônia do Reino Unido também. No entanto, pode-se identificar certa semelhança na organização política do Canadá e dos Estados Unidos, né? Embora submetidos ao governo federal, né? Então, ambos têm essa questão do governo federal. No Canadá, a grande autonomia das províncias, né? No que diz respeito aos recursos naturais. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos não são províncias, são estados. Mas também existe uma grande autonomia dos estados. Na verdade, um exemplo de república federativa onde não há autonomia dos estados é aqui o Brasil, né? No Brasil, o poder está muito concentrado no governo federal, não existe um pacto federativo livre. Tanto que uma das reformas propostas aí sempre que está em pauta no Congresso é reformular o nosso pacto federativo, né? São países que possuem uma ampla estabilidade política. Quebec já viveu ali uma possibilidade de se separar, de se tornar autônomo, fizeram plebiscitos, mas decidiram continuar fazendo parte dos Estados Unidos. E o próprio do Canadá. E os Estados Unidos também, por sua estabilidade política e econômica, tem ali tensões na região da fronteira com o México, que a gente já estudou no último bimestre. E a questão da integração regional ali, que vem do NAFTA, né, e hoje se tornou USMCA, né, USMCA. O NAFTA, que foi o bloco econômico criado no início da década de 90, que agora foi reformulado, né, proposta do Donald Trump. Então, o bloco econômico do subcontinente norte-americano, agora a gente está falando da América do Norte como um todo, hein? Importante saber essa diferença. Quando a gente fala de América do Norte como um todo, a gente coloca o México junto. Então a gente está falando de México, Estados Unidos e Canadá. Tanto que é a sigla, né? United States, Mexico, Canada, né? Por isso que essa sigla é assim. Então, saber diferenciar América Anglo-Saxônica só Estados Unidos e Canadá. América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. O bloco econômico do subcontinente norte-americano, efetivado em 94, passou por recentes transformações. Inicialmente denominado NAFTA, né, sigla em inglês para
ali ó, North American Free Trade Agreement, o acordo foi renegociado em meados de 2018, passando a se chamar USMCA, USMCA, né? Sigla que reúne as iniciais dos países. Para entrar em vigor, no entanto, o acordo foi apelidado de NAFTA 2.0. Precisa ser aprovado pelos congressos dos 3 países, o que deve levar tempo de tramitação e não é certo que ocorra. Então, o NAFTA trouxe a proposta do USMCA trouxe algumas vantagens para o México, mas trouxe muitas vantagens para os Estados Unidos. Então é difícil que o Congresso dos 3 países aprove, né? Como o nome original informava, trata-se de um acordo de livre comércio em que muitas mercadorias são livres de taxas e tarifas para importação e exportação. A parceria estratégica entre os Estados Unidos e o Canadá é antiga e fortalecida pela grande estabilidade política e prosperidade econômica de ambos os países. O México, no entanto, é um país tipicamente latino-americano, com força econômica bem mais modesta, além de ser vizinho dos Estados Unidos e relativamente distante do Canadá. Por essas características, a integração econômica entre os 3 países sempre apresentou obstáculos e forte centralidade nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre comandou mais o bloco e forçou os outros 2 a orbitarem em torno dos interesses dele, né? Enquanto o México pôde expor seus setores industriais a uma concorrência desigual, com indústrias mais tecnológicas dos vizinhos ao norte, a mão de obra relativamente barata do país atrai muitas empresas e indústrias transnacionais que, em outras circunstâncias, produziriam suas mercadorias inteiramente com mão de obra dos seus próprios países. O resultado prático mais conhecido da implementação do NAFTA é a multiplicação das maquiladoras, que a gente já estudou o que são, né, como funcionam, né, em território mexicano, em especial nas áreas fronteiriças dos Estados Unidos. Trata-se de indústrias que recebem peças e materiais principalmente originários dos Estados Unidos para montar e finalizar o produto. Para as empresas dos Estados Unidos e Canadá, a montagem final da mercadoria, como automóveis, computadores, no México, torna-se lucrativa, sobretudo devido ao valor da sua mão de obra. Então o NAFTA foi muito interessante para Estados Unidos, principalmente explorar a mão de obra barata mexicana. Com a negociação do acordo e a mudança do nome em 2018, algumas regras foram reajustadas para amenizar essas discrepâncias e desequilíbrios comerciais, principalmente no que se refere às vendas de automóveis e laticínios, à resolução de controvérsias comerciais, ao estabelecimento do prazo de 16 anos para revisar o acordo novamente, a propriedade intelectual e os limites das exportações, porque era o que os Estados Unidos fazia. Ele utilizou o NAFTA principalmente para explorar de forma demasiada a mão de obra barata mexicana. Então vamos lá, para a gente fechar essa semana, complete os quadros abaixo de acordo com o que você estudou. Então, questões políticas e econômicas específicas dos Estados Unidos. Então volta lá, dá uma lida, né, principalmente a questão da última crise econômica mundial, questão ali envolvendo a fronteira com o México, a criação dos blocos econômicos, a mudança desses blocos. Canadá, principalmente a questão relativa a Quebec, ali que a gente estudou, o fato de fazer parte do Commonwealth, né, o fato dos Estados Unidos não fazer parte, apesar de ter sido colônia, e questões políticas comuns a ambos, então a prosperidade econômica, o desenvolvimento social, serem parceiros econômicos, completem aqui os 3 quadros. Beleza, galera? Fiquem atentos até a próxima semana. Bom? Até a próxima!